Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do Educaprova. Gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Bruno Lira, pessoal, aqui para a gente iniciar a nossa aula inaugural para o concurso da Prefeitura de Pilõezinhos. Banca CPCom, foco total na nossa Banca CPCom. Vamos trabalhar aqui, nesta aula de hoje, um tema muito importante dentro da nossa legislação, que é o ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente, previsto no edital da Banca CPCom, e a gente vai trabalhar hoje aqui, beleza? Nós temos aqui nesta aula pessoas que estão acompanhando ao vivo, aqui através do Google Meet, pessoas que vão acompanhar após, através da gravação. Eu quero pedir para quem tiver com o microfone ligado aqui no Google Meet, eu peço para desligar o microfone, mas óbvio que quando você tiver dúvida, você pode falar, tudo bem? Quando tiver dúvida, você fala, porque nós estaremos aqui à disposição para escutar você, tá bom? Quem está com a câmera ligada, só tenha um certo cuidado, né? Se tiver em um ambiente, né, que tá sentado aí em uma mesa, tal, não tem nada mostrando atrás de você, tudo bem, não tem problema, pode ficar com a câmera ligada. Mas aí que não estiver em um ambiente adequado, né? Às vezes a pessoa tá deitada lá, então tá em casa, mostra um bocado de gente passando ali e tal, aconselho desligar a câmera. Tudo bem? Beleza? Vamos embora, pessoal. Gente, a proposta da nossa aula inaugural é a seguinte. Na aula inaugural, a gente abriu a aula inaugural para as pessoas que têm interesse no curso. E o objetivo é apresentar um pouco da nossa metodologia de aula. Então, eu vou mostrar a vocês aqui, falar um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente vai trabalhar aquela parte inicial ali do ECA, que são as disposições preliminares. Vamos falar um pouquinho sobre um ponto que é novidade na legislação, que é o abandono afetivo. É um ponto que foi aprovado mês passado no nosso estatuto e que pode ser novidade aí na sua prova também. Vamos tratar esse ponto aqui. Vamos fazer algumas questões da Banca CPCom e também, ao final da nossa aula, eu vou apresentar a vocês o curso, né? Aqui hoje nós temos pessoas que estão matriculadas no curso. Então tem gente aqui que está matriculada no curso, mas tem pessoas aqui que não estão matriculadas no curso ainda. Então, para essas pessoas, vocês vão ter a oportunidade de conhecer os detalhes do nosso curso aqui ao final da nossa aula. Então, na segunda parte, eu vou fazer essa apresentação a vocês. Beleza? Maravilha, gente. Vamos lá, vamos iniciando aqui. Vamos falar sobre ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Todo mundo está vendo essa tela apresentada aí, gente? O slide está aparecendo para todo mundo. Confirma, por gentileza. Eu estou no cantinho da tela. E o slide aparecendo para vocês. Cristina já deu legal ali, show de bola. Cristina, obrigado aí por responder. E aí a gente vai trabalhando dessa forma. Natália também deu um ok, perfeito. Pessoal, seguinte, olha só. Primeira coisa que a gente tem que saber do ECA, que é a Lei 8.069/90, o ECA, gente, é uma lei. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então ela trabalha com esses públicos, trata sobre direitos que devem ser assegurados a esse público em específico. E o ECA, gente, é uma lei cobrada em diversas áreas de concurso. Então nós temos a cobrança do ECA em concursos da área da educação, que é o caso de vocês. Nós temos a cobrança de ECA em concursos da área da saúde, em concursos da área policial. Existe cobrança de ECA em concursos da área da assistência social, política de assistência social. Existe ECA na área jurídica. Enfim, pessoal, o ECA ele é cobrado em diversas áreas. Porém, você tem que se atentar. Quando você vai estudar ECA, tem que ter uma certa cautela. Por quê? Porque a cobrança de ECA ela vai variar de acordo com o concurso que você vai fazer. Isso acontece com a CPCom e com outras bancas também. Então, por exemplo, se você vai fazer um concurso da área policial, o Estatuto da Criança e Adolescente, que geralmente é cobrado lá, é mais uma tendência que a banca tem de cobrar mais aspectos relacionados a atos infracionais, medidas socioeducativas, os crimes praticados contra as crianças e adolescentes, é o que chamamos de crimes em espécies, né? Na área jurídica, tem uma parte muito forte cobrada lá, que é a parte do acesso à justiça, que é como o procedimento judicial acontece. Gente, na área da
a educação, é óbvio que a tendência da banca, estatisticamente, o capítulo mais cobrado do ECA em concursos da área da educação, estatisticamente, é o capítulo do direito à educação. Ok. Mas isso não quer dizer que a gente só vai trabalhar direito à educação. Por que não, professor? Porque, estatisticamente, sim, é o capítulo mais cobrado. Mas, juridicamente, a banca pode te cobrar qualquer artigo do ECA na prova. E por que você está dizendo para mim, professor, qual é o mais cobrado? Porque eu tenho que dizer a você o que você deve priorizar. Mas priorizar não é estudar só aquilo. Então, eu vou mandar para vocês, o pessoal que está matriculado no curso, que vai se matricular no curso, eu vou mandar para vocês através do Drive uma planilha que eu elaborei. Nessa planilha você tem as estatísticas dos capítulos de ECA mais cobrados em prova. E aí você vai ter direito à educação mais cobrado, disposições preliminares, que é o que eu vou trabalhar com você aqui hoje, muito cobrado também. Aí tem o direito à liberdade, respeito e dignidade. Então tem o conselho tutelar, profissionalização, tem os tópicos que as bancas geralmente priorizam, mas com base nisso a gente vai desenvolver o nosso curso. Então as nossas aulas de ECA terão como base, sim, aqueles pontos que são mais cobrados na área da educação e especificamente pela banca CPCom. Pela banca CPCom. Show de bola, pessoal? Beleza? Vou explicar mais sobre o nosso curso ao final, mas no nosso curso nós temos aulas gravadas com resolução de questões de várias bancas e nós temos revisões ao vivo com banca CPCom, e focado na banca CPCom, nessas revisões, nessas resoluções de questões, ok? Vamos lá, pessoal, é o seguinte. Para a gente começar a falar sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, inicialmente a gente precisa entender a respeito da doutrina desta legislação. O que é doutrina, professor? Ora, a política que conduz a legislação a respeito de criança e adolescente. Essa política que conduz essa legislação, qual o viés dessa política? Política pública, qual o viés dessa política? Qual é a doutrina? Qual o viés dessa doutrina? Ora, depende. Vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui doutrina da situação irregular, eu tenho aqui doutrina da proteção integral. Vamos fazer um apanhado histórico agora, gente. Vamos fazer aqui com vocês um apanhado histórico. Analisa comigo, gente. Analisa comigo. Nós temos lá em 1988 a principal norma do ordenamento jurídico brasileiro, ela foi criada, a atual, essa que está vigente, a principal norma do ordenamento jurídico brasileiro, ela foi promulgada em 1988. Qual foi essa norma, pessoal, que está vigente até hoje, que é a mais importante do nosso ordenamento, criada em 1988? Digam para mim. E aí, vamos lá? Digam aí para mim. Vamos interagir. Foi a Constituição Federal, ó. A nossa Carta Magna, a Constituição Federal, que é de 1988. A Constituição Federal, gente, ela tem um papel importantíssimo na redemocratização do Brasil. Até a Constituição Federal, a política, não só de direito de criança e adolescente, mas quando a gente fala de política de direitos civis, direitos sociais no Brasil, era outra até a Constituição. Até a Constituição Federal, a gente sabe que em 1985 é o fim da ditadura militar no Brasil. E a política era uma política conservadora, era uma política específica, que foi alterada nessa redemocratização, que foi alterada principalmente com a promulgação da Constituição Federal. A política aí que entra a criança e adolescente, a política de direito de criança e adolescente, à época da ditadura militar, meus amigos, era uma política que estava vigente à época, que chamava-se, lá em 1979, foi aprovado o Código de Menores. Vocês já ouviram falar, pessoal, no Código de Menores? Diz aí pra mim. Código de Menores. Já ouviram falar? O Código de Menores era a lei de criança e adolescente que existia antes da Constituição Federal. O Código de Menores, pessoal, era justamente a lei que trazia a doutrina da situação irregular. Era justamente a lei
que trazia a doutrina da situação irregular. E aí, gente, o Código de Menores, ele tinha essa característica, ele adotava, ele literalmente, ele trazia de maneira expressa a doutrina da situação irregular. E essa doutrina da situação irregular, segundo o Código de Menores, qual era o objetivo? Ora, a doutrina da situação irregular, o Código de Menores, ele tinha como objetivo conduzir, tratar, abarcar apenas aquelas pessoas que estavam em situação irregular. E quem estava em situação irregular, professor? As crianças e adolescentes pobres, abandonadas e delinquentes. Então, o Código de Menores, pessoal, não era uma doutrina, não era uma literatura, não era uma legislação que tinha como objetivo abarcar, abraçar todas as crianças e adolescentes. Ele não trazia norma para todas as crianças e adolescentes. Se a criança e adolescente não fosse pobre, abandonada ou delinquente, ela não tinha amparo legal no Código de Menores. Não tinha amparo legal no Código de Menores. O amparo legal era apenas para aquelas que estavam em situação irregular. Até o termo é estranho, né? Situação irregular. Pobres, abandonadas e delinquentes. E o objetivo era o quê? A lei dizia claramente pra gente que o objetivo era proporcionar assistência, proteção e, sobretudo, vigilância. Afinal de contas, essas crianças e adolescentes estavam em uma situação irregular. Situação irregular é uma situação diferente. Situação irregular é uma situação ruim, negativa. Logo, como ela está em uma situação ruim, negativa, a gente tem que vigiar para que ela não venha atrapalhar a vida do resto da sociedade. Da sociedade padrão, digamos assim. Então, a situação irregular ela foi combatida não só no Brasil, como no mundo. Ela foi combatida, pessoal, porque ela tem um espírito segregador. Ela tem um espírito de segregar. Não, aquelas pobres abandonadas delinquentes estão irregulares. Logo, essa doutrina ela foi superada no Brasil pela nossa Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988 é uma Constituição que traz a doutrina da proteção integral. Essa daqui, ó. É a nova doutrina quando o assunto é direito da criança e do adolescente. Essa doutrina da proteção integral, meus amigos, ela é totalmente diferente. Por que é diferente, professor? Porque essa doutrina da proteção integral, primeiro, ela não vai apenas conduzir, tratar regras a respeito de algumas crianças ou algumas adolescentes. Não. A doutrina da proteção integral, o nome já fala, é uma proteção o quê? É uma proteção, ó. É uma proteção integral. É uma proteção integral. E, meus amigos, como essa doutrina é uma doutrina da proteção integral, significa que ela tem como objetivo abarcar todas as crianças e adolescentes. Todas, integralmente, não apenas aquelas irregulares. Não existe mais essa diferença de regular ou não. Então, todas as crianças e adolescentes, elas devem ter essa condução do ECA, condução do nosso estatuto. Primeira diferença é essa. Segunda diferença, meus amigos, é que a situação irregular, ela tinha 3 focos. Foi uma lei criada para dar assistência, para dar proteção e, sobretudo, vigilância. Como eu falei a vocês. A proteção integral, não. A proteção integral, meus amigos, tem como principal finalidade a proteção. Embora, sim, existem medidas no ECA que são medidas de vigilância, que é responsabilização por atos infracionais. Existem medidas de assistência social, políticas públicas. Existem medidas assistenciais, mas não é o foco. As medidas assistenciais são paliativos no ECA. As medidas de vigilância, ou seja, de responsabilização, são medidas paliativas no ECA. Mas a finalidade primordial e principal é a proteção. O legislador entendeu que se eu protejo a criança desde o seu nascimento, desde o ventre da mãe, se eu protejo esse nascituro, desde o ventre, até completar 18 anos, como essa pessoa ela é considerada ainda uma pessoa em desenvolvimento,
Se eu a protejo desde o ventre da mãe, desde quando era nascituro até completar 18 anos, a chance dela precisar de uma assistência é uma chance bem menor. A chance de precisar de vigilância é bem menor. Eu não digo que é nula. O legislador não imaginou que foi nula. Mas o legislador entendeu que, ora, se a gente protegê-la, a chance de precisar de uma responsabilização diminui. A chance de precisar de uma ajuda governamental diminui. Se a gente conseguir proteger os seus direitos. Esse foi o pensamento, o raciocínio da legislação, do legislador, da doutrina da proteção integral. Show de bola? Então a proteção integral ela vai dizer que a criança e adolescente ainda é pessoa em desenvolvimento. Essa proteção integral que foi criada pela Constituição Federal de 1988, na redemocratização do Brasil, ela vem a ser regulamentada no ECA, sim, no Estatuto da Criança e Adolescente, quando, professor, 2 anos depois, em 1990, nós tivemos o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, que foi aprovado pela Lei 8.069/90, isso aí. 8.069/90. Show de bola, pessoal, beleza? Então, a proteção integral nos diz, criança e adolescente é pessoa em desenvolvimento. Criança e adolescente, meus amigos, diferente do que se acreditava antes. Lá na doutrina da situação irregular, criança e adolescente era apenas um objeto de cuidado, um objeto de tutela do Estado. O Estado deveria intervir na criança e adolescente. Hoje não é apenas isso. Hoje, criança e adolescente é vista como titular, como sujeitos de direitos. Criança e adolescente hoje são vistos como sujeitos de direitos. Essa é a lógica atual da nossa legislação. Além disso, meus amigos, além de serem pessoas em desenvolvimento, além de serem sujeitos de direitos civis, direitos civis. Vou mudar uma coisinha aqui. Direitos civis, direitos humanos, direitos sociais garantidos na Constituição e nas leis. Além disso, crianças e adolescentes, elas, quando estão tendo a garantia de direitos fundamentais, elas terão absoluta prioridade na garantia desses direitos. Elas terão absoluta prioridade na garantia dos direitos fundamentais. Essa é a ideia, essa é a lógica. Meus amigos e minhas amigas, deu para entender? Confirma para mim se tudo isso que a gente viu até então, você conseguiu compreender bem. O pessoal do ao vivo aqui, diz aí. Se conseguiu entender, dá um legal, dá um joia, fala no chat. Se não, manda dúvida. Pode falar. Beleza, pessoal. Vamos embora, então. Vamos seguir aqui nosso raciocínio. Suênia, Ramon, Milani falaram no chat, mais algumas pessoas colocaram um joinha aí. Perfeito. Olha, outro ponto muito importante no ECA que você vai aprender aqui no curso hoje, também nas nossas aulas, através de gravação, esse tema específico, nós vamos ver a idade da criança e adolescente. Quem é criança e quem é adolescente, isso é muito importante, porque, embora seja informação simples, uma informação fácil, tranquila, mas embora seja simples, fácil e tranquila, é uma informação que as bancas cobram, a CPCon não é diferente, tem questão sobre isso hoje. Quem é criança, pessoal? Quem é considerado nos termos do ECA, quem é considerado criança? Segundo a lei, criança é aquela pessoa que tem até 12 anos de idade. Até 12 anos de idade incompletos. É aquela pessoa que tem até 12 anos de idade incompletos. Essa é a criança. Ô, professor, por que incompleto?
Porque ela ainda não completou 12 anos. Ela é criança, a pessoa é considerada criança até o dia do aniversário de 12 anos. Completou 12 anos, deixou de ser criança, passou a ser adolescente. Então, até completar 12 anos, até a véspera do aniversário de 12 anos, eu sou criança. No dia do meu aniversário de 12 anos, eu deixo de ser criança e passo a ser adolescente. Adolescente é aquela pessoa que tem entre 12 e 18 anos de idade. Anos de idade. Completei 12 anos. Completei 12 anos. Sim, eu sou adolescente. Até completar 18. Depois que eu completo 18, eu não sou mais adolescente. Completei 18, eu já sou adulto, tá, gente? Já sou adulto. Pela lógica, inclusive, meus amigos e minhas amigas, futuros e futuras concursadas da Prefeitura de Pilõezinhos, servidores efetivos da Prefeitura de Pilõezinhos, vejam só. Pela lógica, esse 18 anos de idade aqui também deveria ser 18 anos de idade incompletos. Concorda comigo? Também deveria ser 18 anos de idade incompletos. Por quê, professor? Porque quando eu completo 18, eu não sou mais adolescente, eu já sou adulto. Pacífico entendimento. Todavia, pessoal, o legislador ele preferiu não colocar o termo nesse momento. Então, veja. Quando ele fala de criança, ele diz que criança é até 12 incompleto. Mas quando ele fala de adolescente, ele não traz o termo incompleto. Logo, mas, contudo, a lógica é que é incompleto. Ou seja, entre 12 e 18 anos de idade. Mas a lógica é que esses 18 anos também é incompleto, porque quando eu completo 18, eu já sou adulto. Eu já sou adulto. Tranquilo aí? Beleza. Essa é a ideia, gente. Essa é a ideia do adolescente. Se a prova trouxer adolescente é entre 12 e 18 anos de idade, tá certo, não tem problema. Se ela disser entre 12 e 18 anos de idade incompleto, tá certo também. Eu já vi questão trazer de uma forma e de outra e trazer como certo. Se a banca trouxer aí uma questão, letra A, entre 12 e 18 anos de idade, e letra B, entre 12 e 18 anos de idade incompleto, você marca entre 12 e 18 anos de idade, que é o jeito que dá na lei. Sempre em prova de concurso, gente. Sempre que você está fazendo em prova de concurso, sempre que você está fazendo uma questão de legislação, você sempre vai priorizar a alternativa que é a letra de lei. Em concurso de educação pode ir por mim. Sempre a letra de lei. Dificilmente a sua prova, nossa, assim, é muito difícil. É mais fácil, gente, acontecer uma tsunami do que a prova de concurso para professor na área da educação cobrar jurisprudência. Não, é o entendimento da legislação. É o entendimento da legislação, tá bom? É a cópia legal, a grande maioria das questões. E exceção, gente, a lei diz que, excepcionalmente, aqueles que têm entre 18 e 21 anos de idade, aquele que tem entre 18 e 21 anos de idade, ele excepcionalmente pode ser alcançado pelas normas do ECA. Excepcionalmente, as normas do ECA poderão ser aplicadas a um adulto, entre 18 e 21. Excepcionalmente, tá? Nos casos previstos em lei. Por exemplo, suponhamos um exemplo muito típico, tá? Um exemplo muito comum. Muito comum. E é muito claro para você entendê-lo. O camarada tem 17 anos. Praticou um ato infracional com 17 anos. Mas aí ele só foi julgado, a sentença só foi publicada, a sentença, ó, só foi publicada quando ele já tinha 19 anos, vai. Quando ele já era adulto. Pergunta a vocês, esse camarada, ele vai responder de acordo com as regras do ECA, ou seja, considerando a idade da prática do ato, ou de acordo com as regras do adulto, considerando a idade da sentença? O que é que vocês acham? Diz aí pra mim. Muito bom, Cristina.
de acordo com as regras do ECA. Por quê? Porque no Brasil se adota a teoria do fato, ou teoria da conduta. Muito bem, Fabiola. Nós devemos considerar a idade que o adolescente tem no momento da prática do ato. Então, veja, nesse caso, ele já adulto, ele vai se submeter às regras do ECA, já adulto. Então, se encaixa nessa exceção aqui, ó. Em alguns casos específicos, sim, aplica a quem tem entre 18 e 21. Tudo bem, pessoal? Beleza. Tranquilidade total nessa tela. Alguma dúvida sobre as idades? Sim ou não? Show de bola. Vamos avançando aqui. Então, vamos avançando e vamos falar sobre um ponto muito importante que são os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Meus amigos, minhas amigas, é o seguinte. A criança e o adolescente, eles gozam, como qualquer pessoa humana, de direitos fundamentais. A Constituição Federal de 88, ela traz, meus amigos, a partir do artigo 5º, não apenas do artigo 5º, mas a partir do artigo 5º, ela traz direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais da Constituição de 88 são direitos fundamentais aplicáveis a toda pessoa humana, inclusive a criança e adolescente. Inclusive a criança e adolescente. Então, toda pessoa humana vai ter o exercício dos direitos fundamentais. Tudo bem? Porém, pessoal, o ECA, ele vai garantir que esses direitos fundamentais, ele vai aplicar esses direitos fundamentais de maneira mais específica, de maneira mais especial para crianças e adolescentes. Ele vai entender que a criança ou adolescente goza dos direitos fundamentais de maneira prioritária. E é sobre isso que a gente vai ver aqui. Veja, o nosso estatuto diz que a criança e o adolescente tem direito, goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, em especial o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária. Essa é a ideia aqui. E aí, meus amigos, esses direitos, eles são gozados aqui, garantidos de maneira prioritária para a criança e para o adolescente, segundo a lei, com absoluta prioridade, sem prejuízo da proteção integral. Sem prejuízo da proteção integral significa que, olha, a criança e adolescente ela vai ter a proteção integral e ela vai ter ainda assim a garantia de direitos fundamentais. E ainda assim, ela vai ter a garantia dos direitos fundamentais. Pergunta importante. Quem é que deve garantir esses direitos? Quem é que tem a obrigação de garantia desses direitos fundamentais? Quem deve garantir os direitos da criança e adolescente? Uma resposta muito comum que eu recebo em sala de aula é o Estado. Ok. O Estado ele é um importante garantidor desses direitos. Mas o Estado, gente, ele não é o único. O Estado não é aquele que apenas ele deve garantir os direitos fundamentais da criança e adolescente. Não é só o Estado. Além do Estado, pessoal, nós temos também a família, principalmente. Gente, o ECA, ele valoriza muito a família como aquela garantidora dos direitos fundamentais da criança e adolescente. Ele valoriza muito isso. Tá? E aí, pessoal, como ele valoriza muito isso, ele vai impor as obrigações inicialmente para a família. Inicialmente, quem deve garantir essas obrigações, quem deve garantir esses direitos da criança e adolescente é a família. Então vejam, a garantia dos direitos fundamentais deve ser garantida pela família, comunidade, sociedade em geral e, sim, por último, o poder público. Então, família, comunidade, sociedade em geral, poder público. Então, família se orienta. A família é a garantidora. A família tem obrigação. Pessoal, todos esses direitos são garantidos à criança e adolescente a fim de lhes facultar
Olha só que importante, pessoal. A lei diz assim, ó, os direitos são garantidos para a criança e para o adolescente a fim de lhes facultar um desenvolvimento. Quando ele fala a fim de lhes facultar, é a fim de lhes garantir o desenvolvimento, a fim de lhes proporcionar o desenvolvimento. Muita gente confunde o facultar com algo que seja facultativo, que não seja obrigatório. Então, quando a prova diz assim, a fim de facultar o desenvolvimento, tem muita gente que pensa, caramba, facultar o desenvolvimento seria o quê? Facultar o desenvolvimento quer dizer que o Estado não é obrigado, quer dizer que esses direitos não são obrigatórios? E aí o facultar, a galera confunde com isso, mas não. Nesse contexto, pessoal, a fim de lhes facultar o desenvolvimento a fim de lhes garantir o desenvolvimento. A lei vai dizer, ó, a fim de lhes garantir o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Essa é a garantia, tá? Essa é a garantia. Os direitos devem ser garantidos com esse objetivo. E todos esses direitos, meus amigos e minhas amigas, devem ser garantidos por essa família, comunidade, sociedade em geral e poder público com absoluta prioridade. A criança e o adolescente têm absoluta prioridade na garantia dos direitos fundamentais. Absoluta prioridade na garantia dos direitos fundamentais. Show de bola, beleza? Essa é a ideia. Essa absoluta prioridade significa que quando o Estado vai fornecer, quando a família, quando a sociedade, quando a comunidade vai garantir um direito, deve priorizar o direito que atende àquela criança ou adolescente. Deve priorizar o direito que atende àquela criança ou adolescente. Tranquilo isso, beleza? Só que, se a gente dizer assim, gente, simplesmente, absoluta prioridade e ponto. Nossa, isso pode, gente, ficar muito subjetivo, né? Criança e adolescente tem prioridade, mas prioridade em quais aspectos? Prioridade para quê? É exatamente a prioridade, nesse caso, vai servir para quê? Para quais aspectos? O artigo 4º, parágrafo 1º, resolve isso pra gente. O artigo 4º, parágrafo 1º, vai dizer que existe uma garantia de prioridade. Então, a garantia de prioridade compreende alguns aspectos. Quais são os aspectos, professor? Aqui na tela. Os aspectos são primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Muito importante isso, tá, gente? Deixa eu até enfatizar, frisar muito bem isso aqui com você. Meus amigos, primeiro, quando houver uma necessidade de garantir proteção, de garantir socorro, deve-se garantir prioritariamente a criança e adolescente em quaisquer situações, gente. Em quaisquer circunstâncias. Tem muita questão de prova que coloca assim, em caso de emergência, em situações da saúde. Não, é em quaisquer situações. Em quaisquer circunstâncias, dar-se-á prioridade para a criança e adolescente. Tudo bem? Procedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, precedência de atendimento. Quando a gente vai garantir um atendimento, quando a gente vai atender criança ou adolescente em serviço público ou de relevância pública, prioriza criança e adolescente em detrimento das demais pessoas. Prioriza ela. Preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas. O que é uma política social pública, professor? É meta de governo. A política social pública são as medidas governamentais, é o planejamento governamental que tem como objetivo atender às necessidades e demandas da sociedade. Então, quando o governo vai criar medidas para atender demandas sociais, ele vai priorizar, formular medidas para atender criança e adolescente. E, por último, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Ou seja, gente, quando o Estado vai gastar dinheiro, vai destinar dinheiro público, recursos públicos, ele vai destinar prioritariamente esses recursos para proteger a infância e a juventude. Para proteger a infância e a juventude. Tranquilo, gente? Beleza. A Bíblia deu um legal ali, Cristina também. Show de bola. Show de bola. Com isso daqui, eu já vou colocar algumas questões para a gente fazer. Já dá para fazer, sim, com certeza.
já dá para fazer uma questão, pelo menos com certeza a gente já faz. Uma questão aqui, a gente já faz com toda certeza. Deixa eu colocar aqui pra gente essa questão. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar, meus amigos, minhas amigas, Banca CPCom, Prefeitura de Sapé, é uma questão bem light, né, pessoal? Questão bem light. Diz assim, ó. O ECA prevê proteção integral às crianças e adolescentes brasileiras. Para o Estado brasileiro, criança é uma pessoa de até 12 anos de idade incompletos. 12 anos incompletos. E adolescente de... Qual gabarito aí, gente? Digam para mim aí. Qual a idade do adolescente? Cristina já diz. Ramon. Suênia. Muito bem. Amila. Isso aí. Adolescente tem idade de 12 a 18 anos. Letra E. É o nosso gabarito sem medo de ser feliz. Tranquilíssimo. Meus amigos, ok. Vamos ver o que diz o parágrafo único do artigo 3º da nossa lei, do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. O parágrafo único do artigo 3º diz que os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, famílias ou comunidade em que vivem. Ou seja, pessoal, todos esses direitos fundamentais que a gente viu aqui, eles devem ser aplicados à criança e adolescente sem qualquer tipo de discriminação. De nenhuma esfera, de nenhuma natureza. Sem qualquer discriminação, de nenhuma esfera, de nenhuma natureza. Tudo bem? Beleza? Então, essa é a ideia do parágrafo único do artigo 3º. E aqui, gente, nós vamos entrar em uma atualização que aconteceu no finalzinho de outubro. 28 de outubro de 2025. Até comentei com vocês aqui no início da aula. Foi no início de novembro, mas foi ali no final de outubro, dia 28 de outubro de 2025. Nós tivemos essa atualização no nosso estatuto. Essa atualização foi promovida pela Lei 15.240, de 28 de outubro de 2025. E vejam, muito importante essa atualização, pessoal. Ela vai cair na sua prova, pode cair na sua prova, pode cair, por quê? Porque o edital, ele foi publicado após essa data. Se o edital tivesse sido publicado antes de 28 de outubro, então a banca não poderia cobrar esse conteúdo na prova. Mas o edital veio depois, então se o edital veio depois, isso pode ser objeto de prova. Isso pode sim ser objeto de prova. Tudo bem, beleza? Maravilha, maravilha. Pessoal, olha só o que a gente vai ver. Olha só o que a gente vai ver a partir de agora. O parágrafo 2º do artigo 4º diz assim, ó. Compete aos pais, além de zelar pelos direitos de que trata o artigo 3º desta lei, prestar aos filhos assistência afetiva por meio de convívio ou de visitação periódica, que permita o acompanhamento da formação psicológica, moral e social da pessoa em desenvolvimento. Gente, o parágrafo 2º do artigo 4º, ele vem incluir e vem trazer o abandono afetivo como ilícito civil. O que seria abandono afetivo, professor? Ora, o abandono efetivo seria um dos pais, ou seja, pai ou mãe, não prestar assistência afetiva, não ter convivência afetiva com a criança ou adolescente. Gente, é maravilhosa essa lei, porque traz a ideia de que o pai ou a mãe não é apenas, por exemplo, pagar pensão alimentícia. Cumprir o seu dever de ser pai ou mãe, cumprir o dever que é estabelecido pelo poder familiar, desde o Código Civil até o ECA, é a ideia de que não é só garantir alimentos, é garantir assistência afetiva. E por isso que o parágrafo 2º diz, ó, além de zelar pelos direitos de que trata o artigo 3º,
além dos direitos que a gente já viu, eles também devem prestar aos filhos assistência afetiva por meio de convívio, visitação periódica, que permita o acompanhamento da formação psicológica, formação moral e social da pessoa em desenvolvimento. Então aqui, primeiro ponto que a gente trata a respeito desse abandono afetivo. Mas o parágrafo 3º do artigo 4º diz mais pra gente. Ele vai além. O parágrafo 3º diz, para os efeitos dessa lei, considera-se a assistência afetiva. Ou seja, muito importante esse parágrafo, por quê? Ora, ele vai dizer aqui o que é que o pai e o que é que a mãe tem que fazer. Além de garantir a subsistência material, ele também tem que garantir a assistência afetiva. E essa assistência afetiva é o quê? É uma orientação quanto às principais escolhas e oportunidades profissionais, educacionais e culturais. Orientar o seu filho, a sua filha, quanto a essas escolhas, profissionais, educacionais e culturais. Também é solidariedade e apoio nos momentos de intenso sofrimento. Então, apoio, solidariedade. Quando houver sofrimento, quando houver dificuldade, tá ali para estender a mão, tá ali para ser um porto seguro. Também é presença física. Espontaneamente solicitada pela criança ou adolescente, quando possível de ser atendida. Então é estar ali fisicamente. Então é fazer visitas físicas. Não só visita, mas convivência física. Convivência física quando a criança demandar, quando o adolescente demandar. Espontaneamente solicitado. Isso é assistência afetiva. O pai e a mãe, além de tudo, tem que fazer isso aqui, É obrigação. É obrigação. Essa é a assistência afetiva. Tranquilo, gente? Beleza? Aí o artigo 5º diz assim, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Aí vem o parágrafo único. Esse parágrafo único ele foi incluído agora também. Esse parágrafo único, pessoal, ele também foi incluído agora, através da Lei 15.240. E o parágrafo único diz, considera-se conduta ilícita, olha só, preste atenção no que ele vai dizer aqui, sujeita à reparação de danos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, a ação ou omissão que ofenda o direito fundamental da criança ou do adolescente previsto nesta lei, incluindo casos de abandono afetivo. Em resumo, pessoal, falei a você o que é o abandono afetivo, falei a você que tem que ter uma assistência afetiva, Se não tiver assistência afetiva, se tiver abandono afetivo, a gente falou o quê, O abandono afetivo, ele é o quê? Ele é ilícito civil, O abandono afetivo, ele é um ilícito civil. E esse abandono afetivo, como sendo ilícito civil, ele gera direito a quê, professor? Sujeita à reparação de danos. Reparação de danos, pessoal, é reparação financeira. Então, além de tudo, o pai ou a mãe que abandonar afetivamente o filho está sujeito a pagar uma indenização. Aqui não é aspecto criminal, porque o aspecto criminal ele é cuidado pelo Código Penal. Aqui é o aspecto civil. Abandonou afetivamente, sim. Tem que pagar multa. Tem que pagar uma indenização, na verdade. Não é multa, é uma indenização. Aí ele vai dizer aqui, no final, sem prejuízo... Deixa eu destacar isso aqui. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Então, além de pagar essa indenização, ele ainda pode ser preso se for um caso de abandono, de omissão, de negligência. Mas aí é com o Código Penal. Tudo bem? Meus amigos e minhas amigas, sobre esse caso de abandono afetivo, ficou alguma dúvida, sim ou não? Diz aí pra mim. Vocês já tinham visto essa atualização do ECA? Ok. O artigo 6º é o último artigo do capítulo inicial que trata sobre as disposições preliminares, tá? É o último que trata sobre as
disposições preliminares. Ele vai dizer assim, ó, na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige. Então, quando a gente vai interpretar o ECA, pessoal, quando vamos interpretar o ECA, é um trabalho de hermenêutica jurídica, que a gente chama. Você vai pegar a lei, vai ler e vai interpretar. Todo texto precisa ser interpretado. O ECA é uma lei, texto legal, não pode ser diferente, tem que ter interpretação. Então, na interpretação desta lei, levar-se em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, a condição peculiar de criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então vejam que todos esses aspectos devem ser avaliados, analisados quando se está interpretando o ECA. Meus amigos, minhas amigas, até aqui ficou alguma dúvida, sim ou não? Ok. Vamos fazer questão, pessoal? Vamos fazer algumas questões aqui comigo? Vem cá. Vamos ver o que diz a questão número 2, Banca CPCom, lá da Prefeitura de Catolé do Rocha. Ela diz assim, ó. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados de ensino, transversalidade da modalidade de educação especial, desde a educação infantil até a educação superior, oferta do atendimento educacional especializado, formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão, participação da família e da comunidade, acessibilidade arquitetônica nos transportes, mobiliários, comunicações, informação e a articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. Meus amigos, todo esse texto que a gente leu aqui, na prova você não iria ler, porque a questão é uma questão que não tem nada a ver com esse texto. Óbvio, tá dentro do contexto, mas para você responder a questão, você não precisaria ler todo esse texto, tá? Eu li aqui só para você entender, contextualizar. Mas veja, o que a questão quer é que você complemente as lacunas de acordo com o artigo 5º, que a gente já viu aqui. Complete corretamente as palavras que estão faltando no artigo 5º do ECA. Amigos e amigas, analisando aí, qual seria o gabarito? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de... Analisem e me digam qual seria esse gabarito. Viviane colocou a sugestão dela aqui no chat. Mais alguém quer colocar a sua sugestão? E o gabarito de fato é a letra A, pessoal. O gabarito de fato é a letra A. Negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. E omissão. Opa! Negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade. Essa lacuna aqui é a mesma da anterior. Crueldade é aqui. Perdão, opressão é aqui. Opressão é aqui, ok. Punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou, agora sim, ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Perfeito. Então, letra A, gabarito. A letra B, intransigência, nada a ver. A letra C, ela vai trazer de errado o preconceito e os individuais. Letra D, preconceito. Letra E, ele vai falar individuais, ele vai falar ameaça. Por isso tá errado. Ok? Questão número 3. Vamos lá. A questão 3, ela traz uma tirinha.
É a cara da CPCon, né, pessoal? Trazer uma tirinha, uma ilustração, uma charge. Com base no ECA e na charge apresentada, analise as seguintes afirmativas sobre direitos das crianças e adolescentes. Aqui nós temos um adulto, uma mulher, que diz: olha, hoje às 2 horas você vai ao francês, falando para a criança. Às 4 tem futebol, às 6 música e 8 tem reforço de aula. Alguma dúvida? A criança olha para ela e diz: e que horas eu vou ser criança? Né? Que horas? Tantos compromissos aqui, essa criança tá com a agenda mais cheia do que muito adulto. Ok. Com base nisso, vamos analisar as afirmativas. Primeiro diz assim: o ECA assegura a todas as crianças e adolescentes o direito ao brincar e à convivência familiar e comunitária, promovendo o seu desenvolvimento integral. Essa primeira tá certa ou errada, gente? Suênia diz que tá certo, muito bem, verdadeiro. Vamos lá, os demais podem falar, não tenham medo de errar, tá, gente? A aula é o momento certo para errar. O momento de acertar, que você não pode errar, é na prova. Aqui a gente erra para aprender. 2. Segundo o ECA, a educação formal de crianças e adolescentes é de responsabilidade incondicional da família, cabendo aos pais decidir as horas de estudar acima do direito de brincar. Certo ou errado? É errado. Muito bem, Suênia, muito bem, Ramon. É errado. Porque, nossa, primeiro, a educação não é de responsabilidade só da família, é de responsabilidade do Estado, da sociedade, né? Então, incondicional da família tá errado. Segundo, não cabe aos pais decidir que elas vão estudar, o direito de estudar é maior do que o de brincar. Não existe isso, tá? Não existe isso. Tem que estudar e tem que brincar. Tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois. 3. É dever da família, da sociedade e do poder público garantir com prioridade absoluta direitos fundamentais das crianças e adolescentes, como a vida, como a saúde, educação e dignidade. E aí, meninos e meninas, certo ou errado? Mas eu fui ver agora na sala, para eu falar se eu falo meninos e meninas, aqui eu sou meninas, mas eu só tenho um Ramon aqui representando a classe dos meninos. O resto é só mulher. As mulheres vão dominar o mundo mesmo, hein? Já estão dominando, na verdade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá certo, gente. Perfeito. Perfeito, perfeito. É dever da família, da sociedade, poder garantir com prioridade absoluta esses direitos. 4. Crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional devem seguir uma rotina de estudos e atividades para seu desenvolvimento, em detrimento do lazer e das brincadeiras. Certo ou errado, gente? Ramon disse que tá errado. E aí, mais alguém? Tá errado, né, gente? Por que tá errado, professor? Ora, deve seguir rotina de estudos e atividades em detrimento do lazer? Não, não é em detrimento. Ambos devem coexistir, né, Cristina? Exatamente. E por último, o ECA sugere que o direito à educação é prioritário sobre os outros direitos, como a saúde e a segurança, considerando o mais relevante. Olha só, gente, mais uma vez está falso, sim, porque ele está insistindo nessa ideia de que a educação é mais importante do que saúde. Imagina, a educação ser mais importante que saúde. Não, não tem essa história de ser mais importante do que a saúde. Então, somente 1 e 3, o gabarito da nossa questão número 3 é a letra A. Somente 1 e 3. Vamos para a questão 4? Vamos comigo. De acordo com o artigo 4º do ECA, qual das alternativas abaixo descreve corretamente o conceito de garantia de prioridade no ECA? Letra A. Analisem e me digam, pessoal. O que é que vocês acham? Qual é aquele que está no parágrafo 1º do artigo 4º, uma garantia de prioridade de acordo com o ECA? Qual seria o gabarito? Digam para mim aí. Qual seria o gabarito? Valendo, pode analisar.
Ok, né, gente? Ok. Letra A. Muito bem, Cleide, muito bem, Ramon, muito bem, Cristina, muito bem, Suênia. Letra A vai dizer que compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, além de precedência no atendimento nos serviços públicos e destinação privilegiada de recursos públicos. Ele traz aqui 3 das prioridades. São 4. Das 4, ele trouxe 3. Proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência no atendimento do serviço público e destinação privilegiada de recursos públicos. Perfeito. Perfeito. A letra B refere-se à exclusividade do atendimento de crianças e adolescentes em serviço de saúde. Como assim, gente? Eu vou atender só criança? Não. Letra C inclui o acesso preferencial à educação. Sem relação com outras áreas, gente? Sem relação com outras áreas? Não. Significa que recursos públicos para infância e juventude devem ser utilizados em situação de urgência, não se aplicando a outras necessidades. Está errado, se aplica a todas as necessidades. E letra E refere-se ao atendimento em escolas e hospitais, sem considerar políticas públicas e outras áreas sociais. Está errado também. Considera tudo isso. Questão 4, letra A. Vamos para 5. A questão 4 foi da prefeitura de Nazarezinho e a questão 5 é da prefeitura... Valeu. A questão 5 é da prefeitura de Caturité, do ano de 2023. Ela diz assim: a Lei 8.069, de 13 de julho de 90, dispõe sobre proteção integral à criança e adolescente. Segundo o artigo 2º, considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. De acordo com o ECA, primeira afirmativa. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Essa afirmativa, pessoal, está certa ou errada? Cristina disse que está certo. Por que estaria errado, Ramon? A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Sim, a gente falou sobre isso no início. Sem prejuízo da proteção integral, a gente falou sobre isso também. Assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades. Sim, a fim de lhes facultar o desenvolvimento, a fim de lhes garantir, eu falei para vocês, a fim de lhes facultar, de garantir o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Está certinha a primeira afirmativa. Tem nada de errado com ela. 2. Os direitos. Vamos lá ver o que diz a questão número 2 aqui. A questão 2 diz assim: os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia, ou outra condição que diferencia as pessoas, famílias ou comunidade em que vivem. Tá certo ou errado, gente? Verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham? Cristina, Suênia, Cleide, Viviane, muito bem, tá certo também. E 3. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Certo ou errado, gente? Afirmativa 3. Certa, tá tudo certo na questão. Na questão aqui, número 5, tudo certinho. 1, 2, 3, o gabarito é letra E. Letra E. Vamos para a questão 6. A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual trata da proteção integral das crianças e adolescentes de todo o Brasil, bem como os reconhece como sujeitos de direitos,
possuindo estes absoluta prioridade para a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. Desta forma, a garantia de prioridade para crianças e adolescentes, de acordo com a lei e suas atualizações, compreende a... Essa é uma questão típica, pessoal, daquela que fala das garantias de prioridade. A gente já viu uma questão parecida com essa. E qual alternativa traz uma das garantias de prioridade? Qual seria o gabarito aí? Analisem e me digam, pessoal. Cleide, Ramon, Fabiola, Cristina marcam letra A, estão certos. O gabarito é a letra A. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Perfeito. A letra B fala precedência no ingresso de crianças menores de 10 anos em locais de apresentação ou exibição de espetáculos públicos quando estiverem desacompanhadas dos... Pelo contrário, gente. A lei, lá no capítulo que trata de prevenção, a lei diz que é proibido que crianças menores de 10 anos ingressem nesses locais de apresentação ou exibição de espetáculos desacompanhadas dos pais ou responsáveis. Ela não pode entrar e permanecer. Precedência no ingresso? Pelo contrário, está errado. Letra C. Primazia de receber proteção e socorro exclusivamente em circunstâncias que estejam desacompanhadas? Não. Em quaisquer circunstâncias. Falei a você que isso é uma pegadinha típica de prova. Letra D. Destinação privilegiada de recursos públicos em todas as áreas da gestão pública do Estado? Não, 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 não. É uma destinação privilegiada de recursos públicos em áreas relacionadas à proteção à infância e juventude, não é em todas as áreas. E letra E. Obrigação exclusiva do Estado em prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e adolescente. Tá certo isso, gente? É somente o Estado que tem essa obrigação? Será que é isso mesmo? O Ramon traz um macetezinho maravilhoso. O exclusivamente mente. Na maioria das vezes sim, né? Tem exceções, mas na maioria das vezes sim. Gente, ficou alguma dúvida aqui nessa questão? Sim ou não? Diz aí pra mim. Ok, ok, ok. Maravilha. Tudo certo, Ramon. Beleza. Beleza, beleza. Meus amigos e minhas amigas, é o seguinte. Essa parte inicial da aula eu me propus aqui com vocês a fazer uma apresentação da nossa metodologia, né? Para que vocês pudessem conhecer. Para que vocês pudessem conhecer aqui o nosso curso, ver como é que funciona, entender como é que é o funcionamento. A partir de agora, eu quero apresentar o nosso curso para vocês. E eu peço que vocês fiquem, tanto os que já são alunos, como aqueles que ainda não fizeram matrícula. Por quê? Quem não fez matrícula vai conhecer o curso, e aí vai escolher, vai optar entre fazer o curso ou não. Mas quem já é aluno é bom ficar, porque possa ser que você tenha alguma dúvida no funcionamento do curso ainda. A gente mandou todas as informações, né? Através do informativo. Inclusive é ele que eu vou apresentar aqui para vocês agora. Mas pode acontecer de você ter ficado com alguma dúvida ainda. Então eu vou apresentar tudo aqui para vocês, beleza? Olha só, pessoal, então, ó, este é o nosso curso preparatório para a Prefeitura de Pilõezinhos. O nosso curso preparatório, gente, ele é um curso
que é específico para a educação, tá? Então, quem for fazer para outra área, pode pegar uma disciplina isolada de português, por exemplo. Ok. Mas o curso completo ele é um curso para professores. O nosso curso, o Educaprova, ele é um curso específico para concursos da educação. Então, meus amigos, estamos aqui. A metodologia do nosso curso é teoria e resolução de questões. É essa metodologia que eu estou fazendo aqui com você. O que foi que a gente fez hoje? A gente hoje viu teoria e viu questões. Nós temos dentro do nosso curso a aplicação de 2 simulados. Então, a prova ela é dia 8 de fevereiro. Até lá, nós aplicaremos 2 simulados com vocês. Tá? Um ali mais ou menos na metade do curso, outro ali no final, perto da prova. Tá bom? Gente, e essa teoria e resolução de questões, essas aulas, elas serão ofertadas a vocês através da modalidade online. O nosso curso ele não é um curso presencial, ele é um curso online. As aulas, pessoal, são aulas que são voltadas... São aulas dessa forma. O professor está aqui concentrado em vocês, nessa modalidade online. E o curso, pessoal, tem aulas gravadas e tem aulas ao vivo. Tem aulas... eu vou mostrar a vocês aqui. Tem uma carga horária do curso que é gravada e tem uma carga horária que é ao vivo e também fica gravada. Tá certo? Todo esse conteúdo vai ficar disponível para vocês até 60 dias após a prova. Então, a prova é dia 8 de fevereiro. Vocês vão ficar com esse curso disponível com vocês até o dia 8 de abril. Eu estava até vendo hoje. Nós tivemos um curso aqui para a Prefeitura de Mataraca. A prova foi dia 5 de outubro. O pessoal está com acesso ao curso ainda. Eles vão ficar com acesso a esse curso até amanhã. Até amanhã o pessoal que fez Mataraca vai ter acesso a esse curso, tá? Pessoal, ponto importante. Nas aulas gravadas, ó, nas aulas que são gravadas, deixa eu ver se eu consigo escrever alguma coisa aqui. Ok, deixa eu abrir esse arquivo aqui. Deixa eu abrir esse arquivo através do Adobe. Eu acho que eu consigo escrever por lá, porque eu consigo te mostrar direitinho. Perfeito. Olha só, gente. Olha só. Essas aulas aqui, gente, que são aulas gravadas, essas aulas que são aulas gravadas, ok. São aulas, pessoal, que tem teoria e também tem resolução de questões. São aulas que tem teoria e também vai ter resolução de questões, tá? São essas aulas gravadas aqui, ó. Vocês vão ter lá teoria e resolução de questões. Nessas aulas gravadas, a maioria delas a gente faz por blocos. Então, são blocos de aproximadamente 30 minutos. Aproximadamente 30 minutos. E nesses blocos, tem um bloco de teoria, tem os blocos de teoria e tem os blocos de questões. Tá bom? Nas aulas gravadas, pessoal, muita atenção no que eu vou falar agora. Nas aulas gravadas, você vai ter acesso a várias questões de várias bancas. E como é que vai funcionar, professor? Eu não preciso fazer questões da banca CPCOM? Precisa. Mas o que vai acontecer é o seguinte. Nas aulas que são gravadas, suponhamos, tá, pessoal? Vamos lá. Exemplo, em legislação. Vocês vão ter de legislação comigo. Vai ser ECA, LBI e LDB. Já estão gravados. LDB e LBI. E ECA eu vou gravar. Um curso novo de ECA atualizado. Essas 3 leis vocês vão acessar elas gravadas, tá? Mas a gravação é com várias bancas. E aí, professor? Aí o que é que eu vou fazer? Lá em janeiro, eu vou fazer uma revisão ao vivo com vocês. E nessa revisão ao vivo, eu vou resolver questões CPCOM com vocês a respeito desse conteúdo gravado. Então, vocês vão assistir às aulas gravadas. Nessas aulas gravadas, vocês vão aprender a teoria e vão praticar com questões de outras bancas, ok? Mas vão praticar. E nas revisões ao vivo, vocês vão estar conosco aqui, respondendo apenas questões CPCOM. Quando houverem questões CPCOM sobre o conteúdo, obviamente. Então, a metodologia do curso é construída para que você aprenda a teoria e pegue macete da banca CPCOM, tá?
Não olhei se para a psicopedagoga é o mesmo conteúdo para a professora. Carla, vai ter português, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Esse curso também serve para você. E quando eu falar do valor, aí eu vou te explicar exatamente qual é a sua opção. Onde é que você se encaixa. Tá bom? Beleza? Gente, seguinte. Sobre as aulas gravadas. Essas aulas gravadas, pessoal, olha só. A gente, aqui no Educaprova, a gente não vai simplesmente matricular você e jogar a aula gravada para você assistir no Drive. Não é só isso. Eu, particularmente, eu tenho uma preocupação muito grande para que você assista as aulas gravadas. Porque o que é que eu já observei? Eu trabalho com aula online há muito tempo. E o que é que eu observo muito? Eu observo o seguinte. O aluno, muitas vezes, ele tem a aula gravada, tem um material, mas não estuda, não assiste a aula gravada. Vai acumulando, sabe? Vai acumulando. Então, para evitar isso, o que foi que eu pensei para você? Eu pensei o seguinte. Eu vou disponibilizar no calendário de aulas. A gente teve o cuidado de, dentro do calendário, colocar as aulas ao vivo e também sugestão para você assistir às aulas gravadas. Então, quando eu fui montar o calendário, gente, eu coloquei aulas ao vivo. Terças e quintas são aulas ao vivo aqui, ó. Segundas e quintas, na verdade, aulas ao vivo. Vou mostrar o calendário para vocês. Segundas e quintas, aulas ao vivo. Estão no calendário. E nos demais dias, eu fui encaixando, de acordo com a carga horária de cada aula gravada, eu fui encaixando as aulas ali. Porque, professor, eu não tenho disciplina para assistir a aula gravada, não tem problema. Eu coloquei no calendário o dia que você vai assistir aquela aula gravada. Porque aí não tem jeito, você naquele dia se programe para assistir aquela aula. Vou mostrar a vocês aqui esse calendário. Deixa eu mostrar aqui a vocês esse calendário. Pera aí. Cadê? Calendário Pilõezinhos. Tá aqui, ó. Calendário Pilõezinhos. Olha só, pessoal. Se você observa aqui o nosso calendário, você vai perceber, começando hoje, que é uma aula inaugural, ao vivo, tá? Perceba que todas as segundas-feiras tem aula ao vivo. Como é que eu sei, professor? Tá em vermelho aqui, ó. Coloca em vermelho. Todas as segundas, aula ao vivo. Ao vivo. Todas as quintas, aula ao vivo. Também, mesma coisa, aula ao vivo. Segundas e quintas, sempre aula ao vivo. Tem uma quarta que vai ter aula ao vivo excepcionalmente também, mas no geral, segundas e quintas. Tá? E terça, quarta, sexta e sábado, manhã e tarde, aulas gravadas. Aulas gravadas. E aí, olha só o trabalho que a gente fez para vocês, gente. A gente foi colocando aqui, ó, por exemplo, amanhã é sexta. No calendário do curso, você tem aqui que na sexta-feira você deve assistir uma aula 1 da Constituição Federal. Amanhã, sexta-feira. No sábado de manhã, você vai assistir a aula 2 da Constituição Federal. A aula 1 é comigo, a aula 2 é com o professor Demétrio. E no sábado à tarde, você vai assistir a aula de BNCC, que está gravada também. Aí, segunda-feira, aula ao vivo. Na terça, você vai assistir LDB comigo, que tá gravado também. Na quarta, LBI comigo, tá gravado. E aqui eu coloco, ó, por exemplo, pessoal, na terça-feira, eu coloquei da aula 1 à aula 6 de LDB. Por que tanta... Professor, eu vou assistir 6 aulas, professor, na terça? É, porque essa gravação de LDB foi uma gravação que eu fiz aulas curtas, de aproximadamente 30 minutos, variando um pouquinho mais ou menos, mas aproximadamente nessa faixa. Então aqui em LDB, você tem como assistir 6 aulas. Aí eu coloquei aqui, ó, para você começar a estudar um pouquinho mais cedo. Cadê? Na terça-feira, você começar de 6h30. De 6h30, para você conseguir assistir as 6 aulas e terminar mais ou menos às 22 e pouquinho. Entendeu? Então eu já coloquei aqui... Eu fui fazendo o cálculo, somei a carga horária das 6 primeiras aulas e pensei, não, se começar de 7 horas vai ficar muito tarde. Então, 6h30 para conseguir assistir as 6 aulas. Na quarta-feira você vai assistir a primeira aula de Lei Brasileira de Inclusão, que está no seu edital. Gravado. Na quinta, aula ao vivo de português.
Aí na sexta, aula gravada de português, aula 1 gravada. Aí no sábado, aula 2 gravada. Sábado à tarde, aula 3 e 4. Sempre organizando até o horário que você vai começar a assistir a aula gravada. Agora é óbvio, pessoal, essa questão das aulas gravadas nada mais é do que uma sugestão. O que é que significa? Se você quiser antecipar o estudo das aulas gravadas, fica a seu critério, não tem problema. Você pode antecipar. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas se você não tiver esse tempo para antecipar, siga esse cronograma. Siga o cronograma que você vai conseguir ver tudo até a prova. Você não tente postergar, porque se você postergar, você não consegue. Porque a prova é dia 8, tá aqui, ó. Você vai ter aula até uma semana antes da prova. A prova é dia 8 de fevereiro. Se não for adiada, vai ser 8 de fevereiro. A gente tem aula até dia 29 de janeiro. Tudo bem? Beleza. Essas aulas de português aqui, iniciais, ó, segunda-feira da semana que vem, quinta-feira, são aulas de conteúdos que não estão no Drive, na plataforma. Então, vai ser aula ao vivo com vocês. Nem é aula de revisão ainda, é aula de teoria mesmo. Por exemplo, deixa eu tirar isso daqui. Por exemplo, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse mapa. Vocês vão entender o que eu tô falando. Olha só. Língua portuguesa, pessoal. Todos esses conteúdos que estão em amarelo, língua portuguesa, são conteúdos que vocês já vão fazendo a matrícula do curso. A partir de amanhã, vocês já vão ter acesso a esse conteúdo, que a gente vai estar fazendo o drive hoje. Amanhã esse conteúdo já vai estar para vocês. Até hoje ainda. Todos em amarelo. Só que, por exemplo, esse conteúdo aqui, ó, que eu grifei, são conteúdos que vocês vão ver ao vivo com o professor Cacildo, que não estão na plataforma, que vão ser lecionados exclusivamente para vocês ao vivo. São conteúdos que caem pouco em prova, então o Cacildo vai fazer ao vivo com vocês. E referente a todos esses outros conteúdos aqui, que já estão na plataforma, vocês vão ter 3 horas de revisão com a professora Denise Carneiro e 3 horas de revisão com o professor Cacildo, para fazer questões CPCOM a respeito desse conteúdo aqui, ó. Mesma coisa, pessoal, acontece com conhecimentos pedagógicos. Olha só, esse conteúdo de conhecimentos pedagógicos já está na plataforma. Mas a professora Marcela vai fazer uma revisão com vocês de 3 horas, focada na banca CPCOM. Tecnologia educacional também já está na plataforma, mas o professor Paulo vai revisar com vocês banca CPCOM ao vivo. O que está em azul é que já está gravado na plataforma. O que está em verde é o que vai ser ao vivo. Aqui, ó, BNCC já tem na plataforma, PNE já tem na plataforma, Constituição também. Mas vai ter revisão ao vivo em verde aqui, ó. Essa revisão, CPCOM. LDB também, LBI também, ECA também, mas vai ter uma revisão ao vivo para vocês. Aí, por exemplo, esse conteúdo de conhecimentos pedagógicos não está na plataforma, então o que é que vai ser? Ao vivo com o professor X-Slider. Vai lecionar para vocês. Mesma coisa esse aqui, ó. Análise e compreensão de dados. Não tem na plataforma, mas a professora Marcela vai lecionar ao vivo com vocês. Professor Demétrio, esses conteúdos aqui, ó. Mesma coisa. Diretrizes DCNs para a educação de relações étnico-raciais. DCN de fundamental. Não tem na plataforma, Demétrio vai lecionar ao vivo para vocês. Educação e direitos humanos. Educação ambiental. Demétrio vai lecionar ao vivo. Vai ficar gravado? Vai. O que é ao vivo também fica gravado, tá? O que é ao vivo também fica gravado. Tá bom? Então vejam, para todos os cargos de educação, o conteúdo é língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Aí tem um conteúdo, pessoal, que é para quem vai fazer Fundamental 1, que é para quem é licenciado em pedagogia. Qual o conteúdo, professor? Aí a gente tá aqui, ó. Tem um conteúdo de pedagogia, que a gente tem na plataforma e vai ter uma revisão ao vivo CPCOM. E tem todos esses outros conteúdos aqui, ó. Todos esses demais conteúdos que são da parte específica de professor Fundamental 1, eles se repetem. Todo esse conteúdo aqui que eu grifei para vocês, ó. Todo esse conteúdo que eu estou grifando para você, ele repete o que já tem nessa disciplina de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Então, quem vai fazer para professor Fundamental 1
O que vai precisar estudar a mais da parte específica é o quê? É esse conteúdo aqui que a gente vai lecionar no curso. Tem essa opção para você adquirir. E essa parte de baixo, que o professor X-Slide vai lecionar também, ó. Alfabetização, letramento, ao vivo. Giliardi pergunta, vai abranger todo o edital para professor fundamental 1? Positivo, Giliardi. Professor fundamental 1, ó, ele vai pegar... Além dessa parte aqui, ó, é comum para todos os cargos da educação, português, pedagógicos e legislação. E essa parte aqui, ó, daqui para baixo, é específico para professor fundamental 1. Pega tudo. Então, quem vai fazer para professor do fundamental 1, todo o edital vai estar no curso. Todo o edital. Beleza? Então, as aulas, reforçando, as aulas ao vivo também ficam gravadas. Show de bola. Voltando aqui. Então, nas nossas aulas aqui, pessoal. Por exemplo, essa aula de português do professor Cacildo, ele já vai lecionar. Vejam que o professor Cacildo vai dar 2 aulas ao vivo logo no início do curso, ó. Logo no início do curso, o professor Cacildo já vai fazer 2 aulas ao vivo. Essas 2 aulas ao vivo do professor Cacildo, gente, elas são sobre esse conteúdo aqui, ó. Só para casar com vocês. Sobre esse conteúdo aqui, ó. Para vocês aprenderem esse conteúdo. Beleza. Ok. Aí, conhecimentos pedagógicos, professor X-Slider, é sobre o quê, professor? É sobre esse conteúdo aqui, ó. Educação, sociedade, democracia e Estado. Professor de ciências terá aula? Sim, Cristina. Todos os professores estarão nesse curso, tá? Só que professor que não é professor fundamental 1, a gente vai oferecer a parte conhecimento comuns, português, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Esse curso serve para todo mundo da educação. Agora, a parte específica é só para professor fundamental 1. Eu já te adianto, é muito difícil mesmo, você encontrar curso preparatório que tenha a parte específica de ciências, a parte específica de matemática, a parte específica de história, de geografia. É muito difícil. Porque esse conteúdo já é da habitualidade dos professores, então não há tanta demanda. A demanda é maior mesmo pela parte comum, que é português, que é legislação, que é conhecimentos pedagógicos, entendeu? Mas o curso, repito, serve para você sim. Então vejam, pessoal, continuando aqui o nosso calendário, a gente tem aqui aulas gravadas ao vivo, a gente vai parar, final de ano, somente véspera e dia de Natal, véspera e dia de Ano Novo. Véspera de Natal e dia de Natal não tem aula, véspera de Ano Novo e dia de Ano Novo não tem aula, mas todos os outros dias tem. Todos os outros dias. Professor, vamos descansar? Que descansar? A prova é dia 8 de agosto, não tem descanso não. Quem quer passar em concurso não descansa não, tá? O descanso, obviamente, é aquele mínimo necessário. Domingo, eu não coloquei aula para ninguém. Mas tem os simulados. Dia 4 de janeiro tem simulado. Dia 1º de fevereiro tem simulado. Tá vendo? Então, domingo você pode descansar ou revisar o conteúdo, fazer aulão, fazer questões. Pós-edital, gente, não tem boquinha não, tá? Beleza. Aí vejam, pessoal. Essa parte de dezembro inteira é para você aprender conteúdo. Você vai estar aprendendo em dezembro, aprendendo. Quando chegar em janeiro, começam as revisões aqui, ó. A primeira revisão é essa, dia 8 de janeiro. A primeira revisão é do dia 8 de janeiro de 2026. Já é uma revisão de legislação com o professor Demétrio. Lembrando, a revisão é uma aula ao vivo com questões CPCOM para revisar conteúdos que já estão na plataforma, que já estão no Drive. Então, por exemplo, essa aula de revisão que vocês vão ver com o professor Demétrio ao vivo é para você revisar o conteúdo que você viu com ele aqui, ó. Nessa aula de Constituição, nessa aula de BNCC, nessa aula de PNE. Aí você vai revisar com ele nesse dia, entendeu? Aí já começam. Aqui vamos ter revisão de tecnologias educacionais com o professor Paulo Gonzaga. Revisão de português com a professora Denise. Revisão de pedagogia, de conhecimentos pedagógicos com a professora Marcela. Revisão de português com Cacildo. Aí aqui tem a revisão. Aqui, na verdade, nem é a revisão. É o conteúdo teórico mesmo. De alfabetização e letramento com o professor X-Slider. Aí tem a revisão de legislação comigo. CPCOM. E revisão da específica de Fundamental 1 com o professor X-Slider. Então vejam, pessoal, que
Chegou em janeiro, já começa a só revisão, a mais revisão, mais revisão. Tem teórico também? Tem, óbvio que tem. Tem aqui aulas teóricas para você assistir gravadas, tem sim. Mas as revisões começam a ser implantadas em janeiro. Dezembro é o mês inteiro que você vai estar aprendendo o conteúdo, ralando ali para aprender o conteúdo, tá bom? Então vejam, pessoal, que todo o nosso curso ele é planejado. Isso dá um trabalho, vocês... Eu ia dizer que vocês nem imaginam, mas vocês imaginam. Vocês são professores, professoras da área da educação também. Então vocês imaginam o trabalho que isso dá. Porque tentar alocar data de professor nas aulas ao vivo e as datas das aulas dos professores, por exemplo, essas revisões, elas têm que ser depois do calendário da aula gravada que eu fui colocando aqui, ó. Não foi uma distribuição aleatória. Primeiro umas aulas gravadas para depois ter a revisão, senão não ia fazer sentido. Todo esse planejamento e cuidado a gente tem com vocês. Se você não sabe estudar, a gente quer te ajudar. A gente quer te ajudar. Além de oferecer isso aqui para você, a gente está à disposição. Eu estou à disposição praticamente 24 horas por dia. Praticamente, tá, gente? Então, de manhã, de tarde e de noite eu estou aqui no WhatsApp. Você tem contato com o nosso suporte e tem contato direto comigo também. Professor, eu estou com dificuldade de estudar tal disciplina. Vamos lá, qual é a sua dificuldade? Tem dúvida? Vamos falar com o professor. Tudo bem? Show de bola. Vamos voltar aqui para a apresentação do nosso curso. O início do curso é hoje, né? 4 de dezembro. Hoje é o pontapé inicial do nosso curso. Dias de aula, apresentei para vocês, de segunda a sábado. Segundas e quintas, aulas ao vivo. E terças, quartas, sextas e sábados, aulas gravadas. Carga horária total do curso. Olha só, gente. Quem está fazendo para professor Fundamental 1, a carga horária são 129 horas. Quem está fazendo para outros cargos da educação, ou seja, professor do Fundamental 2, que aí vai pegar ciências, português, matemática, história, psicopedagogia, que está na área do magistério, aí se encaixa aqui, ó, professor outros, 119 horas. São 10 horinhas a menos, apenas. Como é a distribuição? Detalhadamente a gente mostra de maneira transparente para vocês. Fundamental 1 são 29 horas ao todo. Dessas 129 horas, 91 horas com aulas gravadas e 38 horas com aulas ao vivo. Para quem é professor outras especialidades, 119 horas no total, mas destas 86 são gravadas e 33 ao vivo. Tá? Tudo de maneira clara aqui para vocês. A equipe de professores, legislação educacional comigo, professor Bruno Lira, e professor Demétrio Dantas. Língua portuguesa, professor Cacildo Souza e professora Denise Carneiro, nossa dupla titular de língua portuguesa aqui. Conhecimentos pedagógicos, professor Xlaider Lira, professora Marcela Lima, nossa dupla de peso de conhecimentos pedagógicos. Tecnologias educacionais, ela tá dentro de conhecimentos pedagógicos, tá? Para vocês não... não vi essa disciplina no edital. Sim, mas ela tá dentro, tá aqui, ó. O edital trouxe assim, ó, tecnologias digitais na educação. São as tecnologias educacionais, tá? O professor Paulo Gonzaga, que tem aula gravada e vai ter revisão ao vivo com vocês. E a parte de específica do professor Fundamental 1 é o professor Xlaider Lira, que pega essa parte aqui, ó, da parte específica de professor Fundamental 1. Xlaider vai fazer essa revisão de 2 horas. Vai ter essas... teremos a aula 2 e a aula 3 da plataforma que são gravadas com o professor Xlaider. E o professor Xlaider com essa parte aqui também ao vivo. Então, a parte específica o professor Xlaider vai estar comandando. Show? O investimento. Vejam, pessoal. A diferença para professor Fundamental 1 e para outros cargos de educação, a diferença é muito pouca. Porque o que vai ter de aula a mais para professor do Fundamental 1 é uma parte pequena da específica. Porque a maior parte da específica, como eu falei a vocês, ó, a maior parte da específica também já está incluído lá em cima. Então não vai pagar 2 vezes, concorda comigo? Você não iria precisar estudar 2 vezes o mesmo conteúdo. Então todo esse conteúdo aqui da específica você já estuda lá em cima em conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Logo, o que é que vai ter mais para quem é professor Fundamental 1? É isso daqui e isso daqui. É o que vai ter mais. O que vai ter a mais. Por isso a diferença de carga horária foi bem pequena, ó. Fundamental 1, 129 horas. Outros cargos da educação, 119. 10 horas de diferença apenas. E o valor, a diferença é pequena. Veja.
Professor do Fundamental 1, R$ 357 reais. E professor outras especialidades, R$ 337. É só essa a diferença de R$ 20 reais. Tudo bem? Beleza? E é isso, pessoal. Se você tem alguma dúvida, nós estamos com suporte à sua disposição. Tá aqui, ó. Número 998138755 é o nosso atendimento. Você vai receber no chat aqui agora que o suporte vai colocar o link para matrícula. Se você tem interesse em fazer o nosso curso, quer garantir a sua vaga agora, você vai clicar no link. Você vai clicar no link aqui do chat, que vai ser posto no chat, e você vai preencher os dados e fazer o pagamento. Depois que você fizer o pagamento, você manda o comprovante lá no nosso WhatsApp, do nosso atendimento. E aí você vai estar matriculado no curso, está matriculada no curso. Pronto, o link foi postado agora aqui para vocês. Prefeitura de Pilõezinhos. Deixa eu só confirmar aqui. Ok, o link está certinho. Só falta falar em desconto praxe de aula inaugural. Cara, a gente não pensou em desconto porque o preço do curso, o valor, a gente já diminuiu o máximo que a gente podia. Vocês podem até fazer pesquisa se vocês quiserem. Podem ficar à vontade. A gente tirou o máximo que a gente podia. E não tem como ter desconto. O que a gente fez para chamar a atenção de vocês foi essa aula inaugural. A gente abriu para todo mundo ao vivo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Tá bom? Mas a gente não trabalha com muita política de desconto. A gente tenta focar e investir muito na qualidade do curso para que vocês tenham uma experiência muito boa com a gente. Para que vocês possam ter uma experiência muito boa com a nossa equipe e nosso suporte. Meus amigos e minhas amigas, alguma dúvida, diz aí para mim. Se ficou claro para vocês, está tudo certo. Se entendeu tudo que a gente falou aqui. Se entendeu a aula bem. Se entendeu a proposta do curso. Tudo belezinha? Tudo tranquilo, na paz do Senhor? Então, gente, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação de vocês. A gente se encontra no nosso curso da Prefeitura de Pilõezinhos. Quem ainda não conhece ainda os cursos, não está por dentro das nossas novidades, eu peço para o suporte colocar aqui também no chat o link do nosso grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo no WhatsApp, pessoal, que é de notícias. Esse grupo é um grupo de divulgação. Todo aulão a gente posta nesse grupo, aula gratuita, aula paga, curso, tudo a gente está publicando nesse curso. E se você não está nesse grupo, aliás, se você não está nesse grupo do WhatsApp, foi postado agora para você, ó, aqui no chat. Você entra no grupo do WhatsApp e lá você vai ficar por dentro de todas as nossas novidades. Maria Aparecida, pode falar. Boa noite. No caso, a aula amanhã será gravada, não é isso? Isso. Aí o link do Drive, o senhor vai colocar lá no grupo ainda? No máximo até amanhã, mas provavelmente ainda hoje. Pronto, aí poderia também colocar esse cronograma com os horários, tudo direitinho? Foi ótimo você perguntar. O cronograma, pessoal, como é que a gente faz com o cronograma? Vou mostrar novamente o cronograma para vocês. Só que o cronograma, gente, nós não colocamos no grupo, em todas as turmas, quando é um curso longo como esse, de 2 meses, a gente não coloca no grupo todo o cronograma até o final. Por que não? Porque pode mudar alguma coisa. Pode acontecer surgir um imprevisto com o professor. Eita, Bruno, dia tal, eu tenho que fazer uma viagem a trabalho e eu não posso dar aula nesse dia. Aí a gente faz uma troca. Aí se eu mandar o cronograma completo, fica aquele constrangimento. Gente, o cronograma mudou, tal. É chato. Então, o que é que a gente faz? A gente manda semanal. Assim como a gente está fazendo com a turma do IFPB. Então, hoje ainda a gente vai mandar no grupo o cronograma desta semana e da próxima. Como a semana já está no final, a gente vai mandar agora no grupo, hoje ainda no grupo do WhatsApp, o cronograma do final agora de semana e da próxima semana. Aí, quando for lá para sábado da semana que vem, a gente posta o cronograma da outra semana. E assim a gente vai fazendo semanalmente. Tá bom? O link aqui, o pessoal está dizendo que não está funcionando. Confirme para mim, por favor, o link da ficha de matrícula. Rafael postou novamente aqui. Para mim, gente, eu clico e vai normal. Eu estou clicando aqui, tá indo normal, tá? Vocês confirmam aí, por gentileza. Agora está funcionando. Núbia disse que não vai. Verifica aí, Rafael, por gentileza. Deixa eu
postar novamente esse link aqui. Vejam aí, pessoal. Clica e vê se esse link vai. Se dá certo aí para vocês. Possa ser que tenha necessidade de fazer login. Vamos ver se a gente consegue... Se a gente consegue tirar essa necessidade de fazer login. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. E aí já ao vivo a gente vê se consegue fazer isso para vocês. Acho que não precisa fazer login não, tá, gente? Pelo menos não está configurado aqui para precisar fazer login, não. Eu vi aqui, tá livre. Coloca sim, Natália. Todos os dois não abriram. Falem com a gente no WhatsApp, pessoal. WhatsApp, vou colocar aqui, ó, 83. Deixa eu mostrar aqui na tela, que a gente já tem pronto aqui para vocês. Falem com a gente no WhatsApp. Deixa eu colocar um link aí no chat e vocês vão dizer para mim se vocês conseguem acesso, tá? Ao link que eu vou colocar aqui. Vocês conseguem acessar esse link que eu coloquei? Que é o link do nosso WhatsApp? Confirme aí, por gentileza. Consegue não, Fabiola? Acho que estranho. Não tá pegando o link pro pessoal. Vamos lá, deixa eu tentar de outra forma. Deixa eu tentar de outra forma. Vamos lá. Tentem novamente esse link que eu coloquei aí. Também não está funcionando esse outro que eu coloquei, que é o link do WhatsApp. Então faça o seguinte, pessoal. Entre em contato com a gente nesse número que está na tela de vocês agora, ó. No WhatsApp, é melhor. Entre em contato com a gente no privado 99813-8755. E a gente manda os dois links. Tanto o link do grupo, notícias, como o link da ficha de matrícula de Pilõezinhos. Tudo bem? Beleza? Combinado, Cristina? Fabiola? Núbia? Natália? Combinado assim? Professora Cida? Esse valor, sobre o valor, gente, esse valor é à vista no Pix. Pode passar cartão, professor? Pode, mas tem um acréscimo do cartão. Aí depende da quantidade de vezes. Se você passar para o vencimento, o acréscimo é bem pequenininho. Se for em 2 vezes, um pouquinho a mais, e assim vai. Como sabe, professor? No link você faz a simulação, tá, gente? No link, você faz a simulação de quanto é que fica, de acordo com o número de parcelamento. Beleza? Show. Nova Floresta, já tem edital, Cristina? Esse concurso de Nova Floresta já tem edital? Está para sair, né? Vamos esperar o edital? Porque a gente tem que analisar o conteúdo, a gente tem que analisar alguns pontos, sabe? Para ver se a gente vai conseguir fazer um curso ou não. Para ver se a gente consegue fazer o curso de fato ou não. Questão de vagas, como é que vai ser a demanda. Tudo bem? Tem vários concursos que estão por vir também, como Guarabira, que é colado com Pilõezinhos, né? Mas esse concurso Pilõezinhos eu achei muito interessante porque é uma cidade relativamente pequena, mas trouxe um edital bom, com boa remuneração, com boas vagas. Show de bola? Gente, mais alguma dúvida? Já tem alguém falando contigo aí, Rafael? Pedindo os links? Perfeito. Já tem gente falando com o Rafael aqui. Cuité também. Da Banca CPCom é Cuité, é Guarabira, é Nova Floresta. Todos os bancos CPCom estão para sair. Acredito que chegarão para ano que vem. Eu acho que esse ano mais não.
Acho que para ano que vem, Cristina. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Vamos despedir de vocês. Qualquer dúvida, mais uma vez reforço. O nosso WhatsApp é esse daqui, ó, 998138755. Estamos à disposição de vocês. Estamos juntos. Ainda hoje a gente tá postando o calendário para quem tá matriculado. Qualquer dúvida, estamos aí, tá bom? Valeu, gente. Forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.